Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje nós vamos continuar a parte de eletromagnetismo do curso e vamos falar sobre o cálculo do campo magnético de integral numérica. Então, o objetivo da aula de hoje é, a partir da lei de Biot-Savart, a gente vai montar a expressão do vetor campo magnético dada uma corrente, uma densidade corrente, e a gente vai resolver a integral que vai resultar da aplicação da lei de Biot-Savart. Via integração numérica, a gente vai usar a regra de Simpson, a chamada regra 1/3 de Simpson, para fazer isso. A gente vai entrar um pouquinho em detalhes sobre isso nessa ideia, e aí já fica, então, uma ferramenta bastante útil para integração numérica no futuro. E aí na tarefa a gente vai não só calcular o campo magnético, por exemplo, para uma dada posição, a gente vai fazer, no caso, a variação radial do campo magnético em torno de um fio, e a gente vai também querer plotar o campo vetorial, o campo magnético, o vetor campo magnético, usando esse comando Quiver, que a gente viu nas duas últimas aulas, né? Em particular na aula de campo elétrico, quando a gente usou para plotar o campo elétrico de um capacitor de placas duplas. Então, a tarefa vai ser justamente isso, obter numericamente o campo magnético, o vetor campo magnético gerado pela corrente num fio finito, e a gente vai dizer o que seria isso, usando a lei de Biot-Savart para nos dar o diferencial de campo. Então, essa tarefa, em torno de 30 minutos, tem uma parte que você vai precisar implementar a regra 1/3 de Simpson, mas não deve ser nada muito trabalhoso. A principal dificuldade nesse tipo de problema é montar a lei de Biot-Savart de forma correta para cada ponto do espaço. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, essa é a lei de Biot-Savart. Então, como é que a gente calcula o campo magnético produzido por uma certa corrente? Vamos considerar que o caso de uma distribuição de corrente com simetria cilíndrica. Então, a gente tem uma corrente I que percorre aqui um fio na direção Z, vamos dizer assim, e a gente quer calcular o campo magnético produzido por essa corrente. Então, esse aqui é um típico problema de física 3, né, a aplicação da lei de Biot-Savart. Então, a primeira coisa é ver o que a lei de Biot-Savart nos diz em termos do diferencial de campo magnético produzido por um diferencial de corrente. Vamos, o que seria um diferencial de corrente? A gente tem uma seção DZ aqui do fio, DZ', na posição Z', e a gente quer calcular a contribuição desse diferencial de corrente para o campo magnético a uma posição R, né, relativa a um certo sistema de coordenadas que a gente escolhe, a origem, e esse ponto está a uma distância D do diferencial de corrente. Tá? Então isso é importante. Tá? Nem sempre a gente vai ter uma situação em que a escrita desses dois vetores seja tão simples como aqui. Mas nesse caso, a gente tem que perceber que esse vetor D, ele depende tanto da posição R, onde a gente está calculando o diferencial de campo magnético, como também da posição R' do elemento de corrente. Aqui, no caso, a posição do elemento de corrente é sempre no eixo Z, então vai ser Z'. Então, o que a gente quer fazer é, a lei de Biot-Savart nos diz que essa contribuição de campo magnético vai ser dado pelo produto vetorial entre dz e esse vetor D, dividido pelo módulo de D ao cubo. Tem uma outra forma da lei de Biot-Savart que nos diz que vai ser dado pelo produto vetorial entre dz, né, e a direção desse vetor D dividido pelo módulo de D ao quadrado. Então aqui eu preferi usar o vetor D tanto em cima quanto embaixo para simplificar, logo aqui a gente tem que dividir pelo módulo ao cubo para que isso tenha dimensão então dimensão de
comprimento ao quadrado em cima, comprimento ao cubo embaixo, isso aqui vai ter dimensão de 1 sobre comprimento. E aqui a gente tem a permeabilidade magnética no vácuo, dividido por 4π, a gente está usando unidades do sistema internacional. Qual que é então a dificuldade? A dificuldade é montar justamente essa expressão aqui para cada ponto. Note que o resultado disso é um diferencial de vetor, que vai depender da posição onde você está calculando e também da posição do elemento de corrente. E a gente vai ter que integrar isso ao longo do fio. Ou seja, a gente vai integrar aqui nessa coordenada z', mas o resultado dessa integral vai ser um vetor. Então a gente tem que tomar cuidado com a direção do vetor também. Então vamos colocar aqui no nosso sistema de coordenadas cilíndricas, centrado nesse ponto. A posição R vai ser dada então pela coordenada radial ρ, na direção radial e ρ, mais a coordenada z desse ponto, que é aqui, vezes o versor z, né, mais, somando esses dois vetores, a gente tem o vetor R aqui. Então, quem que vai ser o vetor D? Bom, o vetor D vai ser tal que quando você soma z', a coordenada do elemento de corrente, com D, eu obtenho R. Ou seja, D vai ser R menos z' vezes o versor EZ. Então, por que eu escrevi dessa forma? Porque eu vou querer tomar o produto vetorial entre DZ e D. Então, isso vai ser equivalente, como DZ está na direção EZ, vai ser equivalente a tomar o produto vetorial entre o versor EZ e R. Né? E o produto vetorial entre EZ e R vai necessariamente estar na direção Eφ, que é a direção tangente aqui nas minhas coordenadas cilíndricas em relação a esse ponto. Por quê? Porque quando eu tomar o produto vetorial entre o versor EZ, que vem daqui, e o versor Eρ, que está aqui no R, que está aqui dentro do D, eu vou ter Εφ, e os outros produtos vetoriais de EZ com EZ ele mesmo vão zerar. Então, nesse problema de simetria cilíndrica, a gente já ganha algum insight que essa contribuição dB vai ser sempre tangente, ou seja, vai estar sempre na direção Φ, e agora a gente só tem que montar agora o resto do integrando. Então, dz versor z, a gente já viu que vai ser Φ na direção Φ, e aqui a gente vai ter o resultado desse produto vetorial vai ser dz vezes ρ, né, porque esse aqui é o único ponto em que a gente tem um produto vetorial não nulo. O módulo de d ao cubo, a gente pode ver aqui qual que vai ser, por exemplo, o módulo de d ao quadrado, vai ser um módulo por coordenadas, né? Isso aqui vai ser ρ e ρ mais z menos e' e z, então o módulo disso aqui ao quadrado seria ρ quadrado mais z menos e' ao quadrado. Então, o módulo disso é raiz de ρ quadrado mais z menos e' ao quadrado. O módulo ao cubo, então, vai ser a raiz elevado ao cubo, vai ser isso aqui elevado à potência 3/6. Pré-fator μ0 i sobre 4π, constante. Então, a gente tem aqui já o nosso elemento de campo magnético para esse elemento de corrente na posição Z'. Muito bom. Então, esse aqui é o trabalho que a gente faz lá desde Física 3, a gente sabe como fazer ou pelo menos espero que a gente já saiba, né? Então, o que a gente vai obter? Bom, a gente já tem a direção desse campo radial, e agora o que a gente quer é, dado a posição R, eu quero saber quem que é, por exemplo, o módulo desse campo magnético em função de ρ e z. Tá? Então, note que ela não vai depender do ângulo,
A gente podem se convencer disso no que a gente estava falando, né, o produto vetorial não depender aqui explicitamente do ângulo φ da coordenada φ de coordenadas cilíndricas, é uma consequência do fato de que esse problema tem simetria cilíndrica em relação a esse eixo aqui, o eixo da corrente. Né? E a questão é, como é que a gente vai calcular essa integral para cada valor de ρ e para cada valor de z? Então, aqui que a gente vai fazer isso numericamente, a gente tem sempre que, claro, colocar um limite, né? O nosso fio, a gente vai variar o comprimento dele, né? No fundo, a gente gostaria que ele fosse infinito. A gente vai, por exemplo, calcular para um dado valor de z e ver como é que ele depende de ρ, ou vice-versa. Mas, de qualquer jeito, para cada ponto, ele vai depender, em princípio, de ρ e z. Né? Se o fio for infinito, a gente vai ver que essa dependência em z, ela não vai ser importante, mas isso é outra história. Enquanto a gente está pensando num fio que seja, entre aspas, finito. Tá? Então a pergunta é, como é que a gente vai calcular a integral? E claro, a gente vai ter alguma coisa assim, né, numericamente, a gente poderia tentar uma solução analítica, mas vamos ver como é que a gente consegue fazer esse cálculo numérico. Para fazer o cálculo da integral numérica, a gente vai usar a chamada regra 1/3 de Simpson. E a regra 1/3 de Simpson, ela é, na verdade, uma aproximação melhor do que a chamada regra do trapézio. Vamos só rever aqui o que seria a regra do trapézio. Imagine que você tem uma função f de z, qualquer, né? E você quer calcular essa função entre z1, coordenada z1, e a coordenada zn, que é o que está mostrando aqui nesse gráfico. Então, a primeira aproximação que você poderia fazer é a chamada regra do trapézio, é dizer o seguinte, eu tenho esses pontos aqui, vou até fazer uma anotação para isso aqui ficar um pouco mais visível, vamos ver. Então, eu tenho esses pontos aqui, eu discretizei a minha função no espaço, e a minha primeira aproximação é falar o seguinte, bom, essa separação aqui entre os pontos que eu estou assumindo como sendo uniforme é pequeno o suficiente para que eu possa aproximar a função como uma reta entre esses dois pontos aqui, de modo que essa área aqui vai ser um trapézio, essa outra área aqui também vai ser aproximadamente um trapézio, e assim por diante eu vou somando todos esses trapézios e vou, então, obter a minha integral como a soma desses trapézios. Aí, para cada uma dessas áreas, eu uso a área do trapézio. Né? Significa que é a base vezes a soma da maior altura com a menor altura dividido por 2. Então, você pode se convencer que essa é a expressão correta, né? Por exemplo, somando aqui a área desse triângulo com a área desse retângulo aqui, você vai obter justamente essa expressão. Então, essa é uma aproximação, você está essencialmente fazendo uma aproximação linear entre dois pontos, ou seja, você está aproximando essa função aqui por uma reta entre esses dois pontos. Bom, uma aproximação melhor, especialmente se a sua função não é uma reta, é fazer a próxima ordem, que seria aproximar essa função aqui como uma parábola. Só que para uma parábola, para mim definir uma parábola, eu preciso de 3 pontos. Então, como é que a gente faz? Essa é aqui a aproximação parabólica que vai nos dar a regra 1/3 de 5. Então, aqui, só para voltar com o nosso cursor, eu vou essencialmente pegar 3 pontos de cada vez e aproximar a área embaixo desses 3 pontos como se fosse a área dada por uma parábola. Ou seja, nesses 3 pontos eu vou pegar essa aproximação aqui, az² mais bz mais c, onde esses 3 constantes eu posso determinar porque eu sei quais os valores da função nesses 3 pontos. Né? A gente pode mostrar que a soma dessas duas áreas vai ser dada pela seguinte expressão. O valor da função no primeiro ponto
VZ1, mais 4 vezes o valor da função, o segundo ponto, no ponto do meio, VZ2, mais o valor da função no terceiro ponto, tudo dividido por 3, multiplicado pelo passo, assumindo que o passo é uniforme, ou seja, Z2 menos Z1 é ΔZ, e Z3 menos Z2 também é ΔZ, e essa distância aqui toda é 2 vezes ΔZ. Como é que a gente chega nessa expressão? É um pouco de álgebra, mas eu acho que vale a pena fazer pelo menos uma vez. A gente começa, então, dessa premissa de que entre esses 3 pontos, essa função é uma parábola. Então, e com os mesmos A, B e C para esses 3 pontos. Para os próximos 3 pontos vão ser outros valores de A, B e C, mas vamos concentrar aqui nesse caso em que eu estou calculando então a área embaixo dessa parábola aqui, né, que vai ser a soma de A1 mais A2. Então eu tenho que no primeiro ponto, aproximadamente, eu tenho que essa função é AZ1² mais BZ1 mais C, e nesse terceiro ponto é AZ3² mais BZ3 mais C. Né? Com A, B e C ainda para ser determinado, eu vou acabar não precisando fazer isso, determinar explicitamente, mas poderia. Né? E agora eu vou usar o seguinte fato, de que Z2 é o ponto médio entre Z1 e Z3. Então, Z2 é Z1 mais Z3 dividido por 2. Então, se eu fizer isso, eu calcular a função em Z2, eu já tenho um outro vínculo, que eu posso escrever a função em Z2 da seguinte forma. Vai ser Z1 mais Z3 sobre 2 ao quadrado vezes A, mais Z1 mais Z3 sobre 2 vezes B, mais C. E aí vai aparecer então esse 2 ao quadrado, vai virar um 4, aqui eu vou ter Z1 mais Z3², vai ter essa expressão, e essencialmente aqui eu tenho a expressão de VZ2 em termos dos pontos Z1 e Z3. Então, um jeito um pouco mais complicado de eu calcular essa função aqui, mas que vai ser útil depois. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse 4 multiplicando para cá, né, vai sobrar um 2 aqui, vai sobrar um 4 aqui, e eu vou somar essas três funções. VZ1 mais 4f de Z2 mais f de Z3. Quando eu faço isso, eu obtenho o seguinte. Aqui eu tenho um AZ1², aqui eu tenho outro, né? Então eu tenho 2AZ1². Aqui eu vou ter um AZ3² com esse outro aqui, eu vou ter 2AZ3². Aqui, lembra que como eu passei o 4 para cá, eu estou multiplicando isso aqui por 4, eu vou ter um 2BZ1 aqui, com um BZ1 dali, eu vou ter 3BZ1. Vou ter 2BZ3 aqui, com um BZ3 aqui, 3BZ3. Aqui eu vou ter 4Cs, mais 2, 6. E eu ainda vou ter esse termo aqui que está sobrando, que é 2A, Z1, Z3. Então vamos guardar isso aqui. Por outro lado, se essa função é uma parábola, eu sei fazer a integral, né, analiticamente. A integral, que é a área A1 mais A2, vai ser a integral de Z1, Z3, f de Z. Nessa aproximação, vai ser 1/3 de Z ao cubo entre 1 e 3, vai ser dado por isso aqui, mais 1/2 de Z ao quadrado vezes B entre Z1 e Z3, vai ser isso aqui, mais C vezes Z3 menos Z1. E agora o que eu vou fazer é colocar Z3 menos Z1 em evidência. Então, como é que eu faço isso? Bom, nesse termo é fácil. Nesse termo aqui, eu posso escrever da seguinte forma. Eu vou fazer aqui para vocês perceberem. Esse termo aqui vai ser a diferença entre dois quadrados, vai ser Z3 mais Z1 vezes Z3 menos Z1. Então, aqui eu posso também faturar Z3 menos Z1, vai sobrar um B sobre 2, Z3 mais Z1. Ok.
E nesse daqui? Esse aqui é um pouco mais complicado, mas dá para mostrar que isso aqui é Z3 menos Z1 vezes Z3 quadrado mais Z1 quadrado mais Z1 vezes Z3. E vocês podem se convencer, e quando aqui claramente eu vou ter Z3 cubo menos Z1 cubo, aqui, e aí os outros termos cruzados eles vão se anular. Vai ter um Z3 vezes, vai ter um Z3 quadrado Z1 aqui positivo, e vai ter um esse Z3 quadrado Z1 positivo vai se anular com o Z3 quadrado Z1 negativo que vem desse outro termo, e assim por diante, eles acabam se anulando. Então isso aqui eu vou escrever como sendo, só para colocar aqui para completeza, como sendo Z3 quadrado mais Z1 ao quadrado mais Z1 vezes Z3 vezes Z3 menos Z1. Então é o que eu posso tirar todos os Z3 menos Z1 em evidência e colocar para fora. Tá? Eu também vou dividir por 6, só para já chegar no fator correto. Então aqui eu vou, esse aqui vai sobrar um 2A em cima, aqui vai sobrar um 3B em cima, e aqui vai ter esse 6 aqui, né? Justamente porque eu coloquei esse 6 aqui. Bom, então o que eu fiz? Note que o que está aqui entre colchetes é exatamente o que está ali em cima, né? Tem um 3BZ3 mais 3BZ1, tem um 6C, tem esse 2A Z1Z3 aqui. Então eu já cheguei aqui nessa expressão, né? Essa expressão é exatamente o que está aqui, né? Nessa parte aqui. E o que sobra na frente é ΔZ sobre 3. Porque ΔZ é justamente 2ΔZ é Z1, é Z3 menos Z1, ou seja, ΔZ, Z3 menos Z1 é igual a 2 ΔZ. Ou seja, ΔZ, Z3 menos 1, Z1 sobre 6 é ΔZ sobre 3. E aí a gente chega na expressão da regra 1/3 de Simpson, que é essa daqui. Né? A gente tem um ΔZ sobre 3, o fator 1/3 está aqui. A gente chega a FZ1 mais 4 FZ2 mais FZ3 vezes ΔZ dividido por 3. Bom, dada então essa expressão para aproximação parabólica, o que eu posso fazer é, quando eu tenho n pontos, eu simplesmente, vou botar aqui com a seta, pegar e somar, né, para cada 3 pontos, eu vou somando aqui o número de pontos. O que vai acontecer é, o primeiro e o último vai sobrar esse FZN, porque eu estou essencialmente somando todas essas áreas aqui. Né? A1 mais A2, A3 mais A4 e assim por diante. Então, o que aqui que eu estou fazendo é, note que quando eu somar as duas primeiras, A1 mais A2, eu vou ter FZ1 mais 4 FZ2 mais 1 Z3. Certo? Quando eu for somar A3 com A4, eu vou ter outro FZ3. Né? Quando eu somar esse FZ3 desse par com o FZ3 que vem do par anterior, eu vou obter esse 2 FZ3 aqui. Vai ter um FZ4, aí teria um FZ5, né, que vai somando com o FZ5 que vem dos outros pares, eu vou ter agora um 2 FZ5. Então, exceto no primeiro ponto e no último, eu vou ter uma alternância entre 4, vou voltar aqui, entre 4 e 2, 4 e 2, 4 e 2, 4 e 2, daí eu termino com 4 e depois, no último, que é o último ponto aqui, eu não tenho o coeficiente
2 nem 4, é simplesmente coeficiente 1. Então, essa aqui é a minha aproximação para a integral usando a aproximação parabólica a cada 3 pontos, né? Então, eu tenho n pontos, ΔZ sobre 3. O primeiro, daí toda vez que eu tiver par vai ser 4, ímpar vai ser 2, par vai ser 4, ímpar vai ser 2 e assim por diante, até o último que o pré-fator é 1 de novo. Então, é isso que vocês vão ter que implementar numericamente no seu script. Essa regra aqui, de que, exceto no primeiro e no último, toda vez que eu tiver o índice par do meu z, do meu ponto, do meu grid de discretização, eu vou obter um fator 4 multiplicando a função, né? E quando eu tiver um número ímpar, né, um índice ímpar aqui, eu vou ter fator 2 na multiplicação. E assim a gente calcula a integral numericamente. Então, o que a gente vai fazer? A tarefa é calcular o campo magnético de um fio na direção z com no plano z igual a zero. Vamos considerar só o plano z igual a zero, para ficar um pouco mais simples. Onde a gente vai considerar primeiro um fio de comprimento L. E a gente vai aumentar esse comprimento e ver se a gente consegue convergir o valor do campo magnético aqui. Então a gente vai calcular o campo magnético na coordenada ρ, no plano z igual a zero, né? Ou seja, a gente vai pegar aquela expressão anterior para o campo, aqui, e vai considerar na posição z igual a zero. Então vai ficar a integral que vai aparecer aqui, vai ser uma integral um pouco mais simples, a gente vai ter que integrar isso aqui em dz', tá? Usando a regra 1/3 de Simpson e um Simpson para integral numérica, note que para cada valor de ρ, a gente vai ter que fazer uma integral numérica diferente, tá? Se você quiser também, você pode implementar uma rotina com a regra do trapézio, ver como é que fica a convergência, o erro, né? Mas não é necessário. Se você fizer a sua regra 1/3 de Simpson, tá ok. E aí, para cada valor de L, a gente vai considerar dois valores de L, L igual a 5 e L igual a 10. Faça um gráfico de Bρ versus ρ, e também variando o dz aqui, né? E a gente vai variar L e dz até obter alguma convergência das curvas Bρ versus ρ, né? E aqui eu queria que vocês só fizessem uma análise no script, dizendo qual que é a direção do campo, como você poderia plotar esse campo aqui com aquele comando quiver que a gente viu na última aula, né? Se a gente quiser calcular o campo vetorial magnético. Então, você poderia calcular, por exemplo, as coordenadas em x e y aqui, né? O módulo do campo depende do ângulo? Sim ou não, porque é algo que a gente já discutiu um pouco no outro slide. Então, o que eu quero que vocês obtenham? Os gráficos devem ter essa cara aqui, um decaimento do campo com a distância ρ, né? Vai depender do valor de L e de ΔZ, você vai ter um certo decaimento, e a gente vê que aqui para ΔZ, já entre ponto 1 e ponto 005, parece que as curvas convergiram. Debug, essa aqui é os valores que eu obtive para L igual a 10 para o primeiro ponto, ρ igual a 0.01, então esse aqui é o meu passo em ρ, tá? Lembro que para cada valor desse eu tenho que calcular uma integral numérica em z no caso, né? Então esse ΔZ aqui é o que vai influenciar a derivada numérica. E aqui o valor começa em 106 nesse ponto aqui e vai caindo conforme eu vou variando o ΔZ até em torno de 16 aqui nesse ponto aqui. Aqui já está mais ou menos convergido. O outro ponto sobre a direção do campo, a gente pode ver aqui com o comando quiver, que eu estou olhando então meio que de cima. Aqui
em x e y e x, aqui, então aqui é o ponto z igual a zero, o fio está como se fosse saindo do plano do slide. E eu estou vendo aqui, então, o campo vetorial à medida em que eu me afasto do fio. Então ele cai rapidamente, por exemplo, aqui, essas setas grandes aqui que você está vendo, vou até colocar aqui para a gente ver, o que você está vendo aqui são setas que vêm assim, ó. Elas são tangenciais nesse ponto aqui, ó, tá? Então é isso que por isso que elas parecem grandes assim. Por quê? Porque a magnitude do campo magnético, ela vai decaindo com a distância, com o ρ, né? Então essas primeiras aqui, elas parecem são muito maiores do que essas daqui, que são bem pequenininhas, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, às vezes é difícil mesmo a gente visualizar isso aqui de uma forma adequada, porque o decaimento do tamanho do campo vetorial é grande em função de ρ. Tá? Mas tentem fazer isso, obtendo então aqui as coordenadas x e y do campo. Lembrem que aqui a gente tem que colocar o vetor transposto e vejam se vocês conseguem obter alguma coisa parecida aqui no cálculo de vocês. Então, com isso, a gente termina essa parte de campo magnético e aí a gente volta com outras aulas. Vamos começar uma outra parte do curso. Até mais e muita saúde para todo mundo.